Boa noite, meus queridos amigos. Um bom término de domingo. Hoje, segundo domingo já de dezembro. E mais, uma semana estaremos aí celebrando o Natal. Mais outra semana nos despedindo de 2021. Aliás, eu quero convidar você desde já para domingo próximo, pela manhã, domingo é dia 19. Nós estaremos celebrando o nosso Natal. Então, o nosso Natal vai ser celebrado na igreja, culto presencial, domingo, dia 19, às 10 horas da manhã. Muita música inspirativa, palavra de Deus, ceia do Senhor. Então, venha participar conosco, planeje celebrar o seu Natal aqui na Igreja de Nova Vida, na Luiz Góes. Você que é membro já sabe do endereço. Você que está nos assistindo, quem sabe pela primeira vez, estava surfando por aí, nos encontrou, domingo, 10 da manhã, nós estaremos celebrando o Natal, ok? Quarta-feira, culto normal, na próxima quarta, 20 horas. Sempre estamos insistindo com os nossos membros para que participem, não há razão para ninguém ficar em casa. Então, quarta-feira, 20 horas, venha celebrar a presença de Deus, venha desfrutar da palavra de Deus, venha ter comunhão com aqueles que fazem parte da família aqui de Nova Vida, ok? Então, estes são os nossos anúncios, lembrando também que nós estamos iniciando o mês. E este mês de dezembro, para todas as igrejas, assim como novembro, são meses um pouquinho complicados em razão dos compromissos que dobram. Então, seja fiel a Deus, você que é membro desta família, use as nossas redes, as plataformas que a gente disponibiliza aí, dos bancos, faça a sua transferência, seja fiel, seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto com você e com Deus, não fique com aquilo que não lhe pertence. Então, abençoe a obra de Deus, ok? Nós temos aí muitas despesas, compromissos, e dependemos, obviamente, a gente não tem outros recursos, senão a fidelidade do nosso povo. Nós contamos com você, em nome de Jesus. Agora, infelizmente, ainda culto não presencial, não temos música, não há aquele momento de louvor, mas você pode louvar a Deus através da palavra que será ministrada nesta noite. Quero convidá-los a um texto bem conhecido nosso, já muito explorado, inclusive cantado na igreja, que fala sobre a história de um homem chamado Zaqueu. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Acompanhe-me, se você tem a palavra de Deus aí disponível, se você está em outro local, assistindo, quem sabe até num carro, não, mas você pode ouvir. Mas se estiver em casa, use aí a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Lucas, capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E que todos digam amém. Que Deus abençoe essa leitura já tão abençoada, em nome do Senhor Jesus. Certamente você conhece, isso aí é notório, as pessoas de fora conhecem,
O poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta e escritor, ele escreveu uma poesia que se tornou assim presente na mente de muitas pessoas. Esta poesia diz que há uma pedra no caminho. E assim poetizou o escritor: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Muita gente conhece essa poesia. E não é difícil, ouça, compreender o sentido deste poema, desta poesia, deste trecho. No meio do caminho tinha uma pedra. Por quê? Não é difícil. Porque ter uma pedra no meio do caminho significa ter problemas, enfrentar dificuldades, não se sentir em condições de avançar, estar diante de um obstáculo acima da capacidade de superá-lo. Isso é ter uma pedra no caminho. Ter uma doença, ter a perda de um trabalho, ter uma divisão na família, ter um rompimento numa relação de amizade, uma pedra que atrapalha. Ter uma pedra, queridos, no meio do caminho, significa, sim, ter problemas, enfrentar dificuldades, passar por momentos difíceis. Na verdade, todos, em algum momento, todos nós, não há, eu diria, nem exceção a isso, já teve que enfrentar uma situação assim, representada, obviamente, pelas dores, pelas perdas, pelas doenças, principalmente agora, neste tempo ainda, né, de pandemia, quase 2 anos, e agora um surto maior aí de gripe, mais uma variante para incomodar. Então, eu penso que todos nós já vivemos momentos assim, momentos de uma desilusão que mexeu com a alma, que entristeceu o coração, de um afastamento, de um rompimento, enfim, alguma coisa que traumatizou a alma. O grande desafio é saber o que fazer quando surge uma pedra no caminho, quando um obstáculo dificulta as suas ações. O que fazer? Como reagir? Como proceder? Né? A história deste homem chamado Zaqueu é uma história, eu diria assim, muito rica em lições sobre como superar as pedras no caminho. Então, para a gente começar, para dar início a esta reflexão dentro do contexto bíblico, nós precisamos, primeiramente, identificar qual era a pedra que atrapalhava Zaqueu a alcançar aquele desejo que invadia o seu coração. Ele queria ver Jesus. Mas havia um impedimento, havia uma pedra. Qual pedra era essa? Ora, nós não sabemos como nasceu, como brotou, como aflorou esse desejo no coração deste publicano de ver o mestre, que estava se aproximando e que iria passar pela sua cidade, a cidade de Jericó. Então, ele anelou no coração um desejo, ele alimentou uma vontade, não, eu quero ver este homem, né? E o fato é que ele se dispôs, neste momento de decisão, a romper com todos os impedimentos que estavam o privando de ter uma visão, né? de tirar dele a possibilidade de ver aquele que estava realizando tantos milagres, tantos sinais. Certamente, Zaqueu não manifestaria, penso eu, este desejo, se não houvesse uma razão maior para ele ter um encontro com o Senhor. A sua vida não era uma vida muito, eu diria, muito legal. Aparentemente, ele tinha uma vida, eu diria, bem controlada, até mesmo no contexto financeiro. O texto nos diz que ele era um homem rico. Então, pelo fato de ser rico,
muitas das dificuldades já ficariam de lado. Em nossos termos, né, ele era um homem de posição naquela cidade. Ele era, vamos chamar assim, o secretário da fazenda. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas, observe, o coração daquele homem, de Zaqueu, continuava buscando um sentido melhor para a sua vida. Esta primeira lição, queridos, nos ensina que, preste atenção, que os recursos materiais, recursos que nós angariamos, que nós conquistamos através do nosso trabalho, dos estudos, enfim, da nossa formação, a gente acumula recursos. A primeira lição que nos ensina é que esses recursos, por mais abundantes que sejam, eles nunca conseguem completar o sentido da vida. Eu não estou dizendo que não vale a pena ser rico, pelo contrário, eu já disse a Deus que eu estou preparado para ser rico. Quando Ele quiser, é só abrir as portas. Psicologicamente, eu estou preparado. Não, nada disso atrapalha, mas no fundo, Zaqueu sabia que tudo aquilo que ele possuía, que ele conquistara, não estava ainda atendendo às suas necessidades interiores. Por isso, Jesus foi claro quando, lá no início do Sermão do Monte, falou sobre as ansiedades que desabam sobre a vida do homem, quando os valores são invertidos. Não andeis ansiosos por isso, não andeis ansiosos por aquilo, vocês não podem acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Ele chama a atenção dos seus discípulos para que não voltassem, não colocassem a sua força, a sua energia, a sua capacidade de realização na busca destas coisas. Não andeis ansiosos. E ele sintetizou isso, escrevendo lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, dizendo, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas estas coisas que ele alinhou, diz ele, lhes serão acrescentadas. Você acredita nisso? É simples demais. No entanto, é muito difícil de se colocar em prática. Nós levantamos pela manhã, normalmente, já pensando no que vamos fazer, no que vamos realizar, no que vamos vender, no que vamos comprar, no que vamos negociar. A gente raramente levanta de manhã dizendo, Deus, eu quero hoje buscar a Tua presença, eu quero viver no Teu reino, e tudo que acontecer na minha vida seja pela Tua soberana vontade. Eu sei que há pessoas que fazem isso, mas é muito raro, é muito difícil, não é? Ora, Zaqueu viveu, preste atenção, Zaqueu viveu assim, um momento, eu diria assim, de tensão, quando ele decidiu observar, e, se possível, se aproximar de Jesus. Houve uma tensão, alguma coisa aconteceu. Por que eu digo isso? Porque a única forma dele conseguir o seu intento era se colocar acima da multidão que o cercava. Aí, então, aparece a pedra de Zaqueu. A sua pequena estatura era um impedimento, era uma pedra que dificultava uma visão natural, no mesmo nível, no mesmo plano, na mesma altura das outras pessoas. Ele sofria deste problema, ele era menor. Foi um homem pequeno, mas um grande homem. Então, ele manifestou esse desejo. Então, isso aí gerou nele uma tensão. Por quê? Porque, para enxergar Jesus, ele teria que fazer alguma coisa. Ele deve ter observado a região, ele conhecia a cidade, era a sua cidade. Onde eu vou subir? Num muro, num portão. E quando ele se lembrou do sicômoro, de uma árvore lá na praça da cidade, e ele percebeu que Jesus iria passar por ali. Então, ele começou já a concretizar. Interessante é que a dúvida inicial, a dúvida e o desejo, travaram ali uma luta no seu interior. Ele queria e, ao mesmo tempo, tinha o receio.
Querer ver Jesus, ele queria. Mas subir numa árvore, o que facilitaria a sua visão, era uma decisão, pelo menos para ele, muito séria. Muito séria. O que diriam seus familiares, seus superiores, seus funcionários? Ele era chefe da sua repartição. Então ele vê um conflito. Faço, não faço. E este conflito, queridos, esse conflito se repete na minha e na sua vida ainda hoje. Querer fazer o bem a gente quer. Eu sempre me encontro com Romanos capítulo 7. É sempre uma leitura que me incomoda. O querer de Paulo. Eu quero fazer o bem, mas na hora de fazê-lo eu acabo fazendo o mal. Eu quero ser bom, mas acabo sendo ruim, né? Eu não quero pecar, mas acabo pecando. Eu não quero sofrer perdas, mas acabo perdendo. Esse conflito chamado conflito existencial, ele existe, né? Então, Zaqueu começou a pensar, mas cá, o que vão dizer de mim? Eu sou uma autoridade da cidade. Vão zombar. Mas depois de uma luta interior, o desejo venceu o medo. O receio de ser zombado, ridicularizado, foi deixado de lado. Há um receio, ainda hoje, que bloqueia muitas vezes o nosso testemunho. Tem pessoas que se escondem, que sentem até uma vergonha quando perguntada qual é a sua crença, qual é a sua religião, né? E a gente sai pela tangente, a gente não gosta de se identificar. Mil razões para isso, mas, infelizmente, este testemunho, essa luz que deveria brilhar, este sal que deveria salgar, muitas vezes a luz se torna uma penumbra e o sal se torna insípido. A gente encolhe no nosso testemunho. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante nesta narrativa. É preciso saber, queridos, com precisão, quando nós devemos tomar uma decisão como Zaqueu, de subir e de descer. É muito importante você pensar nisso. É preciso, com muita precisão, de um relógio suíço, né? Saber quando subir e quando descer. Sabe por quê? Porque a primeira atitude, que é a de subir, pode ser representada pelas pessoas que não querem subir, em outras palavras, não desejam se expor publicamente. Essa é a primeira situação. Há um grupo de pessoas que não querem. Como eu disse, querem se esconder, não querem subir, não querem se expor, não querem ser alvo de comentários. São aquelas pessoas que eu diria até que já se acostumaram com a qualidade de vida que têm. E por essa razão não pensam em mudar, não pensam em melhorar, não pensam em qualificar a vida. Estão satisfeitas com tudo o que têm. São pessoas que vivem numa mesmice, né? Num marasmo, não se esforçam para construir algo, para fazer algo novo, para criar algo novo. Isto principalmente no contexto espiritual. Se acomodaram, se aquietaram. Não, já estou salvo, estou garantido, tal, agora vou viver a minha vida. Não, hedonismo não faz parte deste processo de servir a Deus. É preciso mudar, é preciso crescer, é preciso amadurecer. Cada dia mais devemos procurar na palavra de Deus este crescimento, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, esta negação, eu diria, tem muitos contornos. Por exemplo, você pode negar, mudar a sua vida, quando você prioriza os seus valores. Você pode deixar de se transformar quando se furta a se envolver com a obra de Deus.
há pessoas que são cadeirantes. Sabe o que é crentes cadeirantes? São as pessoas que entram na igreja, sentam, ouvem, saem, vão embora. Pronto, cumpri a minha missão. Entrar na igreja só para assistir a alguma coisa. Um culto, uma música. Não se entregam, não se doam, não produzem nada. A Bíblia diz que nós fomos chamados e somos chamados para ganhar almas, ganhar vidas. Mas pessoas que se já acomodaram. E principalmente quando perde a sensibilidade com respeito à presença de Deus. Muitas vezes nós, pastores, pregadores, afirmamos, queridos, Deus está aqui. Isso é um lugar comum, Já não cria aquele impacto, aquele algo mais. Deus está aqui. Sim, é o pastor que está dizendo que Deus está aqui? Não, é a palavra de Deus que está dizendo que Deus está aqui. Então nós temos que começar a valorizar pessoas que agem assim, que não querem mudar. Quando a igreja deixa de ser um lugar de cura, de libertação, de um encontro com a verdadeira vida, para se tornar um fardo, um compromisso enfadonho, pronto, acabou. A igreja não pode passar por essa experiência. Não. Para muitos, ela deixou de ser esse lugar de milagres. Quando entro na igreja, eu entro sempre com essa expectativa. Deus, faz alguma coisa. Muda a minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava a minha alma. Ajuda-me a viver de acordo com a tua santa e bendita vontade. E eu tenho certeza de que Deus responde. Nos louvores, nos cânticos, no uso dos instrumentos, tocando, a gente sente realmente a manifestação da presença de Deus. Mas muitos já se tornaram insensíveis. Isso não mexe mais com a pessoa. Infelizmente, queridos, o amor pela casa de Deus esfriou. Esfriou tanto, principalmente depois dessa pandemia. Tanto é que nós estamos tendo um culto online. E eu pergunto, por quê? Será que há uma proibição de ter um culto ao vivo? Não. Mas as pessoas se ausentaram, se acomodaram, preferem ficar aí no sofá, assistindo, e muitas vezes mudando de canal, porque a palavra está muito chata, está muito demorada. Não é? Então nós estamos perdendo a essência de tudo aquilo para o qual nós fomos chamados, servir a Deus. Por que a igreja, domingo à noite, não está presente? Por que quarta-feira poucas pessoas têm se aventurado a estar na igreja? Por quê? Não é a palavra que está sendo pregada? Não é a presença de Deus que está sendo invocada? Não são as orações que estão sendo feitas? Então, veja, nós estamos nos distanciando de uma realidade. Por outro lado, eu estou falando das pessoas que não querem subir, preferem ficar onde estão. Por outro lado, há um grupo que subiu, mas que não deseja descer. É o mesmo problema. Ora, pensa um instante, se Zaqueu permanecesse em cima da árvore, o que aconteceria? Certamente ele seria ainda mais um motivo de zombaria. Seria ridicularizado. O que este homem está fazendo? O que o secretário da fazenda está fazendo em cima da árvore? Sicômoro não dá fruto. Não foi apanhar manga. Não foi colher tâmaras. O que ele está fazendo? Seria uma coisa terrível. E mais do que tudo, em cima desta árvore, ele não veria mais nada. Por quê? Porque Jesus já havia passado. Ouça, o impulso que leva uma pessoa a tomar uma decisão de subir, de enfrentar um desafio, deve ser a mesma de continuar trabalhando. Se subiu, se chegou a um posto, se tornou diácono, presbítero, discípulo, pastor, bispo, arcebispo, sei lá o que mais. Sim. Então, agora desça e exerça esse ministério.
exerça esse ministério com excelência. É preciso subir? Sim, é preciso estar numa altura capaz de enxergar um horizonte melhor, mas é importante descer. Não basta, queridos, não basta experimentar uma alegria, um momento de inspiração, de revelação divina, né, e ficar com isso. Nós não podemos alimentar a vida apenas com recordações. O culto da semana passada foi maravilhoso, o culto X foi lindo, o pastor foi inspirado. Não podemos, aconteceu agora. É um outro dia, um outro momento, uma outra oportunidade de nós trabalharmos. Não fomos convocados, queridos, para assistir uma procissão. Não fomos convocados para assistir um passar de Jesus por um culto. Não, não. Nós precisamos nos colocar como obreiros, como trabalhadores. Nós temos o compromisso, como Jesus deu a Pedro, de edificar a igreja. E nós a edificamos quando nos fazemos presentes, não quando estamos ausentes. Esse negócio de, eu sirvo a Deus em qualquer lugar, é muito bonito, mas só que não funciona. Corpo funciona dentro de um conjunto. Não existe membros amputados. Ou você está ligado ou você está desligado. Então, mas estou doente. Tá bom, doença, hospital, viagem, tudo isso é justificado. Não estou dizendo para você ser como uma mulher, né, que ficou viúva e dedicou a vida toda a permanecer no templo. Não, isso são exceções. Mas eu estou dizendo que todos nós, não só os líderes, mas todos nós, membros da família de Deus, temos um compromisso de trabalho. Temos um compromisso de trabalho. Nós não fomos convocados, né, para... mas eu estou cansado. Sim, todos nós estamos. Eu estive em Araripina essa semana que passou, lá em Pernambuco, na despedida do Bispo Fernando da igreja. O Bispo Fernando está retornando para o Rio de Janeiro, né? Então eu fui lá para pregar, para informar a igreja. E na ocasião eu falei sobre a nuvem que pairava sobre o arraial israelense. Eu quero ler para você entender. Números capítulo 9, versos 16 a 18, diz assim: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem se levantava de cima da tenda. Os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E eu falei sobre o mover da nuvem lá na igreja de Araripina. Chegou a hora de um deslocamento do bispo, Deus falou o coração dele. Observe aqui que a mudança de vida de Zaqueu, a mudança de vida aconteceu não quando ele subiu, mas quando ele desceu. A nuvem se moveu e mudou a vida de Zaqueu. Não foi quando ele subiu. Ele poderia ter subido, Jesus poderia ter passado por um outro lugar e ele ficaria em cima da árvore. Mas foi quando ele desceu. E observe que a mudança que ocorreu na vida deste pequeno, grande homem foi tremenda. Por quê? Porque não foram as palavras de Jesus que marcaram a sua vida, não foi Jesus dizendo a ele, quero ficar em sua casa, que mudou a sua vida. Não. Foram as suas palavras dirigidas a Jesus. Veja o versículo 8, o que diz: mas Zaqueu, depois de ouvir isso, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Disse o quê? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais, diz ele.
Muitos, queridos, mas muitos, têm ouvido as palavras de Jesus, mas resistem a descer da árvore. Resistem. Pois descer implica em viver uma nova qualidade de vida. Descer implica num exercício de um trabalho, de uma atividade, de um fazer. Zaqueu não desceu e ficou lá debaixo da árvore. Não, ele abriu a sua casa, ofereceu lá uma refeição ao Senhor e disse essas palavras: agora eu tomo uma decisão. Eu gostaria de perguntar, em que posição você se encontra neste momento? Você está em cima ou já desceu e pôs as mãos verdadeiramente no arado? Subir, queridos, tem o seu valor, mas descer e enfrentar as pedras do caminho é a única maneira de se ter um verdadeiro encontro com o doador da vida. E preste atenção, mais uma vez, muitas outras árvores aguardavam Zaqueu, não foi só aquela. Aquela foi literal, mas muitas outras árvores o aguardavam. Ele estava diante de uma situação de enfrentamento com outras situações. Vamos subir quando necessário for para enxergarmos com mais precisão o que Deus quer nos revelar, o que Deus tem pedido de nós. Mas em seguida, vamos descer e abraçar verdadeiramente os desafios que nós e que a igreja do Senhor tem pela frente, sem medo, sem receio, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma incerteza. Sim, há uma árvore no caminho. Não tenha medo de conquistá-la, de usá-la para subir e enxergar os planos de Deus. Eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar lá esperando Deus falar. Mas quando Deus falar, desça, desça. Não fique como Elias escondido numa caverna. Elias, o que você está fazendo aqui? Ele era profeta. O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você se esconder. Saia, alimente-se, prepare-se e vá trabalhar. Vai ungir fulano, vai ungir Beltrano, vai ungir um profeta que vai assumir o seu lugar. Queridos, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Com certeza, subindo e descendo, eu posso garantir a você, você não vai ser a mesma pessoa. Algo maravilhoso há de acontecer na sua vida. Amém? Então fica aí este pequeno recado para você, nesta noite de domingo, num culto não presencial, porque, quem sabe, muitos ainda estão em cima da árvore. Mas nós esperamos que você desça e que possa estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos agradecer. Pai querido, em nome de Jesus, com este recado, com esta palavra, o nosso desejo é inspirar aqueles que um dia se comprometeram com o teu evangelho, com o evangelho do reino, a servir, a trabalhar, a testemunhar, a ganhar almas, a produzir frutos. Nós oramos por essas pessoas, Pai, pelos braços que a tua igreja precisa para realizar o seu trabalho. Que haja uma mudança, estamos no final deste ano, que haja uma mudança, Pai, de paixão, de visão, de propósito, né, de expectativas no coração, principalmente daqueles que trabalham neste local, nesta casa, nesta família. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, e que essa mudança que ocorreu na vida deste pequeno grande homem aconteça também na vida de todos quantos estão nos assistindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, que Deus abençoe você, que você tenha um resto de domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Lembrando que domingo próximo, dia 19, nós estaremos celebrando aqui na Casa de Deus, Casa de Oração, o nosso Natal, celebrando o nascimento daquele que nasceu, viveu e morreu por cada um de nós. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.